Chegamos à questão número 16. Ela trata de temas relacionados com a Instrução Conjunta de Corregedorias número 2 de 2014. Eu vou detalhar porque ela se refere a alguns temas esparsos dentro da Instrução 02. A princípio não vi possibilidade de recurso nessa questão não, mas percebi agora que você ainda não se inscreveu no canal. Então se inscreva aí e vamos olhar agora a questão 16. Olha o enunciado. De acordo com a Instrução Conjunta de Corregedorias número 2 de 2014, que estabelece padronização sobre as atividades de Polícia Judiciária Militar no âmbito da PM e do Corpo de Bombeiros, marque a alternativa correta. O que nós estamos procurando é a alternativa correta. Uma está correta, todo o resto é equivocado. Então vamos na letra A. O comandante com responsabilidade territorial em que se deu a consumação ou a tentativa do fato tido criminoso é o primeiro na linha de prioridade para a lavratura do APF? Bom, segundo o Código de Processo Penal Militar, a competência para instauração do auto de prisão em flagrante ou mesmo do inquérito policial militar é da autoridade que tem a responsabilidade ou a competência no território onde o fato aconteceu. Não interessa se o militar envolvido é de unidade diversa. O que vai delimitar inicialmente ou prioritariamente a competência é o local do fato. Quando eu digo isso, eu posso olhar para essa assertiva A e constatar que ela está correta. Veja. O comandante com responsabilidade territorial em que se deu a consumação, a tentativa do fato tido como criminoso é a primeira autoridade nessa linha de prioridade para a lavratura do APF. Depois dessa autoridade, nós vamos encontrar outra, que vai ser o comandante da unidade em que serve o militar preso em flagrante e, por fim, a autoridade militar hierárquica superior. Mas não é isso que nós queremos trabalhar aqui. Nós estamos determinando que a competência territorial é daquela autoridade lá no local onde o fato aconteceu. A princípio, letra A é a correta, mas nós não vamos marcá-la. Nós vamos dar uma olhadinha na letra B. Olha o que diz a letra B. O flagrante eficiente previsto na Lei Processual Penal Comum, olha, o flagrante eficiente está previsto no Código de Processo Penal Comum. Ele é um procedimento por meio do qual as pessoas são inquiridas separadamente, correto? Em termos próprios e destacados entre si, também está correto, compondo ao final um todo de natureza modular, unido pelo auto de prisão em flagrante delito, correto? Agora, olha onde está o erro. O erro vem aqui, ó. De maneira alguma deve ser empregado para a lavratura do flagrante de crime militar, por força do princípio da separação dos poderes, definido na própria Constituição Federal. Ai meu Deus, o que isso aqui tem a ver com separação de poderes? De maneira alguma deve ser empregado para a lavratura do flagrante de crime militar? Falso! O Código de Processo Penal Comum trata do flagrante eficiente e o Código de Processo Penal Militar, lá no artigo 3º dele, vai permitir a aplicação da Lei Processual Penal Comum de maneira subsidiária ao Código de Processo Penal Militar, quando não houver comprometimento da índole do processo penal militar. É por isso que quando nós vamos na Instrução Conjunta de Corregedoria 02, ela vai dizer expressamente que o flagrante eficiente previsto na legislação processual penal comum se aplica no âmbito do auto de prisão em flagrante por crime militar. É o que torna essa assertiva equivocada quando ela diz que de maneira alguma deve ser empregado. E te digo mais, desde 2014, esse tema cai em prova referente à Instrução 02 toda hora. Flagrante eficiente deve ser empregado diante de crime militar. B, falsa. Vamos na C. Nas ocorrências em que a intervenção policial resulte morte, seja morte consumada ou uma tentativa de homicídio de qualquer pessoa, o oficial coordenador do turno deverá confeccionar um relatório circunstanciado dos fatos e encaminhará no primeiro dia útil subsequente ao respectivo comandante, não havendo a necessidade de cientificar imediatamente a corregedoria ou subcorregedoria equivalente, doutor e doutora. Verdadeira ou falsa essa assertiva? Veja bem, em ocorrência em que você tem aí tentativa de homicídio ou homicídio consumado envolvendo policial militar, a corregedoria deve ser acionada imediatamente. O que o CPU faz na hora dessa? Copom CPU. Aciona a corregedoria para mim e verifica
se a equipe de prevenção e qualidade comparecerá ao local ou não. O que está errado nessa letra C? Ela diz assim, na letra C, nas ocorrências em que a intervenção policial resulte em morte, consumada ou tentada de qualquer pessoa, o oficial coordenador deverá confeccionar um relatório circunstanciado dos fatos e encaminhá-lo no primeiro dia útil subsequente. O que deve ser feito nesse momento, senhoras e senhores? Nessas situações, a central de operações da instituição, por meio do coordenador do turno, a corregedoria e a subcorregedoria, essas devem ser comunicadas imediatamente. Não havendo necessidade de cientificar imediatamente a corregedoria? Falso. Olha a letra D. Militares envolvidos diretamente em ocorrências com resultado letal deverão ser afastados temporariamente do serviço operacional. É verdade. Agora olha o que vem depois. Não havendo a necessidade de ser encaminhada ao serviço psicológico, tendo em vista será uma rotina do serviço policial militar. Doutor e doutora, é uma rotina do policial militar envolver-se em ocorrência com resultado letal? Não, isso é exceção. Ele deve ser encaminhado de imediato ao serviço psicológico. Quando diz aí, não haver necessidade de encaminhamento ao serviço psicológico, está errado. Na letra C, não haver necessidade de cientificar imediatamente a corregedoria, está errado. Na letra B, dizendo que o flagrante eficiente não se aplica, está errado. O que sobrou para nós aqui nessa questão número 16? A alternativa A. Na 16, a alternativa A é a correta. Num primeiro momento também, não vislumbro argumentos para consolidar um recurso. Encerro essa aqui e te aguardo no próximo vídeo na análise da questão 17.